Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar em algumas rebeliões que ocorreram no período regencial. Esse período regencial, eles foram marcados por muitas revoltas escravas, rebeliões republicanas. Essas manifestações nas províncias do Império estavam relacionadas ao alto custo de vida das cidades brasileiras, ao escravismo, ao autoritarismo dos regentes. Dispostos a mudar essa situação, pobres e ricos, peões e fazendeiros, indígenas, mestiços, negros e brancos, se reuniram para combater o governo central, com sede no Rio de Janeiro. Mas, enquanto as elites provinciais lutavam pela autonomia das províncias, os oprimidos batalhavam por liberdade e uma vida melhor. As principais rebeliões deste período foram a cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, a Sabinada, a Balaiada. A cabanagem, ela ocorreu entre 1835 a 1840, no Grão-Pará. Em 1835, quando se iniciou a cabanagem, a província do Grão-Pará abrangia terras dos atuais estados do Pará, como do Pará, do Amapá, da Rondônia, da Roraima e também da Amazônia. A população do Grão-Pará era cerca de 120 mil habitantes. E os habitantes do Grão-Pará eram, a sua maioria, muito pobres. Viviam da pesca, da exploração de madeira, da castanha do Pará, do cacau, da baunilha e das ervas medicinais. Trabalhavam no regime de escravidão ou, por baixíssimos salários, moravam em cabanas erguidas sobre estacas às margens dos rios. Por isso eram chamados de cabanos. Os cabanos queriam terras para plantar e o fim da escravidão. Já os fazendeiros queriam escolher o presidente da província, que na época era imposto pelo governo central. Então, ricos e pobres no Grão-Pará ocuparam Belém, a capital da província. Aí colocaram no poder o fazendeiro Félix Clemente Mauche. Mas tanto este líder cabano quanto o que sucedeu traíram a cabanagem. Os cabanos continuaram lutando, então sob a liderança de Eduardo Angelim, e reconquistaram Belém, onde proclamaram uma república em agosto de 1835. O governo central não aceitou a República dos Cabanos e, em maio de 1836, enviou ao Grão-Pará uma poderosa força militar apoiada por navios, mercenários e estrangeiros. Os cabanos resistiram até 1840, mas não conseguiram impedir a tomada de Belém pelas forças imperiais, que eram mais numerosas e mais bem armadas. A repressão à cabanagem foi brutal. Estima-se que as forças do governo mataram cerca
de 40% da população do Grão-Pará. Os cabanos conquistaram o poder, mas não conseguiram conservá-lo. Entre as principais razões da derrota da cabanagem, nós podemos citar as divergências entre os seus líderes, a superioridade bélica das tropas do Império que reprimiram a cabanagem. Uma outra rebelião, que houve foi a Guerra dos Farrapos, em 1835, e se estendeu até 1845. Ocorreu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na época, a base da economia da província de São Paulo e do Rio Grande, atual Rio Grande do Sul, era a criação de gado, a produção de couro, sebo, graxa e charque, que era a carne salgada. Esses produtos gaúchos, eles eram vendidos principalmente para outras províncias brasileiras, ou seja, destinavam-se sobretudo ao mercado interno. Os fazendeiros gaúchos, eles reclamavam dos altos impostos cobrados pela entrada de seus produtos nas outras províncias brasileiras e também da concorrência desleal dos charques, uruguaio e argentino. É que o charque desses países pagava um imposto baixo nos portos brasileiros. E reclamavam dos altos impostos cobrados pela entrada de seus produtos nas outras províncias brasileiras e também da concorrência desleal dos charques uruguaio e argentino. É que o charque desses países pagavam um imposto baixo nos portos brasileiros e podiam ser vendidos no Brasil a um preço menor do que a do gaúcho. Outra reclamação dos rio-grandenses era que os presidentes da província, nomeados pelo governo central, não atendiam aos seus interesses. Por isso, os gaúchos diziam não suportar mais a opressão da corte sobre o Rio Grande do Sul e não queriam mais ser governados por homens enviados do Rio de Janeiro. Em 20 de setembro de 1835, rio-grandenses, conhecidos como farroupilhas, revoltaram-se contra o governo e, comandados por Bento Gonçalves, conquistaram Porto Alegre, obrigando o presidente da província a fugir. No ano seguinte, os farroupilhas procuraram a República Rio-Grandense, com sede na vila de Piratini. Em 1839, liderados pelo general Davi Canabarro e pelos revolucionários italiano Giuseppe, os farroupilhas conquistaram Laguna, em Santa Catarina, e lá, com a ajuda dos lagunenses, proclamaram a República Juliana. Garibaldi usou uma tática interessante para surpreender as forças do governo. Como os portos no Rio Grandense estavam ocupados por navios dos impérios, ele e seus soldados construíram e transportaram seus navios por terra, sobre carretas tocadas por bois, desde Porto Alegre até Laguna,
em Santa Catarina. Por isto, os farroupilhas surpreenderam e venceram as forças do governo estacionadas no litoral catarinense. Em 1842, o Império enviou para o sul 12.000 soldados, comandados por Luís Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, a fim de combater os farroupilhas. As lutas se prolongaram por 3 anos. Diante disto, Caxias teve de negociar com os rebeldes em 1845. As partes assinaram o Tratado de Ponche Verde, que pôs fim à guerra e é conhecido como Paz Honrosa. Por esse acordo, os rio-grandenses podiam escolher o presidente da província. O chaque estrangeiro passava a pagar 25% a mais de impostos nos portos brasileiros, e os comandantes farroupilhas passaram para o exército brasileiro com os mesmos postos que ocupavam nas tropas rebeldes. O governo libertava os escravos que lutaram nas tropas farroupilhas, e em troca dessas vantagens, os rebeldes mantiveram o sul integrado ao império.